Fé é o fundamento daquilo que não tem explicação, não é mesmo? Aí no dicionário, o significado da palavra fé vem como confiança absoluta, crédito. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. Então, como a gente pode entender isso aí, irmãos? Se você tem fé, né, é impossível você ter uma atitude contrária. Você imaginar que Deus ele não possa fazer aquilo que você almeja, aquilo que você necessita. Então a fé é isso, é você confiar no Senhor, é você se entregar verdadeiramente a Ele, irmãos. É você falar assim: Deus, até aqui eu fiz, até aqui eu cheguei, mas eu não posso mais. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa fazer aquilo que eu não consigo. Mas o Senhor é Deus do impossível, e não há nada que o Senhor não possa fazer por mim. Amém, irmãos? Muitas pessoas podem falar assim, primeiramente, né? No livro de Hebreus aí, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 1, ele começa a nos dar uma definição acerca do que é a fé, né? Então a Bíblia nos fala aí que a fé é a convicção daquilo que não se pode ver. Fé é o fundamento daquilo que não tem explicação, não é mesmo? Aí no dicionário, o significado da palavra fé vem como confiança absoluta, crédito. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. Então, como a gente pode entender isso aí, irmãos? Se você tem fé, né, é impossível você ter uma atitude contrária. Você imaginar que Deus ele não possa fazer aquilo que você almeja, aquilo que você necessita. Então a fé é isso, é você confiar no Senhor, é você se entregar verdadeiramente a Ele, irmãos. É você falar assim: Deus, até aqui eu fiz, até aqui eu cheguei, mas eu não posso mais. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa fazer aquilo que eu não consigo. Mas o Senhor é Deus do impossível, e não há nada que o Senhor não possa fazer por mim. Amém, irmãos? Muitas pessoas podem falar assim: mas já, qual é a maneira, o que eu posso fazer para poder expressar minha fé de uma maneira mais concreta? Irmãos, a fé é você estar passando por uma dificuldade financeira, mas você profetizar sobre a sua vida o Salmo 23, que diz que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Fé é o Senhor, é o médico te dar um diagnóstico de uma doença, mas você repreender e falar: pelas pisaduras do Senhor eu já fui sarado, e eu não aceito essa doença sobre a minha vida. Fé é você ter um ente querido lá no mundo perdido, e você dobrar o seu joelho e glorificar a Deus e falar: Senhor, eu não aceito ele lá, e eu profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, irmãos. Fé é você se entregar verdadeiramente. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele parte da fé, porque existem algumas etapas. Através da fé, né, a primeira etapa é você acreditar que Deus ele existe. A segunda parte é você confiar nele, você confiar no Senhor. A terceira parte é você se entregar verdadeiramente a Ele. Irmãos, e a quarta parte é você descansar, porque o Deus que você serve, Ele é capaz de fazer tudo aquilo que você precisa. Mas no tempo dele, o tempo não é seu, o tempo é dele. Então nós precisamos aprender a confiar e a descansar no Senhor. A gente precisa se entregar verdadeiramente a Ele e descansar e entregar, porque Ele vai fazer tudo aquilo que for a vontade dEle para a sua vida. Ele vai cumprir todos os propósitos dEle para a sua vida. Amém, irmãos? O versículo 3, ele fala o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, quando eu li esse versículo aqui, me veio à memória um estudo científico que eu tive acesso a ele, mas não é recente, tem mais ou menos uns 10 anos.
falava que os cientistas conseguiram recriar o som do Big Bang. O que seria isso, irmãos? Eles disseram que o universo foi criado a partir de um barulho, a partir de um som. Mas para a gente que é cristão, fica fácil saber que realmente o universo ele foi criado a partir de um som. E o som nada mais é do que a voz do nosso Deus, porque está escrito lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus disse que haja firmamento nas águas, e assim foi feito. E Deus disse que produz a terra seres viventes, que façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Então, irmãos, nós sabemos, nós temos certeza que o som da criação é o som da palavra do nosso Deus. A nossa sociedade, os ateus, os agnósticos, a todo momento eles tentam desacreditar, eles tentam desmerecer o nosso Deus, mas eles não conseguem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, irmãos. O Senhor, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. E a partir do momento que você se entregar a ele, você vai ver o quão grande o Senhor é na sua vida. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. No versículo número 2, está escrito o seguinte: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E eu fiz uma inversão dos versículos. Primeiro eu expliquei o 3, depois eu expliquei o 2, porque eu acredito que fica mais fácil o entendimento dos irmãos, assim que a gente vai associando uma coisa à outra, tá? Então, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente ouve isso, quando a gente se fala isso, muitas pessoas acham que é simplesmente você pegar a sua Bíblia e pregar para uma pessoa. É você ler um versículo da palavra para uma pessoa. Mas não é só isso, irmãos. O falar de Deus, o quão grande a pessoa é importante na vida de Deus, o falar o quanto Deus ama a vida da pessoa, pode transformar vidas, pode salvar vidas. Então é importante que estejamos atentos a isso, a falar do Senhor, a declarar a presença do Senhor, a declarar a força do Senhor nas nossas vidas, para que todas as pessoas tenham acesso, amém, irmãos? Aquilo que Deus tem para a vida delas. E dando continuidade ao livro aí de Hebreus, a palavra cita, ela faz várias citações e exemplos aí de pessoas que obtiveram testemunho através da fé. Pessoas aqui na Bíblia, que receberam o seu milagre através da fé. E como não poderia ser diferente, eu vou começar falando um pouquinho de Abraão. Irmãos? Abraão foi conhecido como o pai da fé. E não podia ser diferente, porque era um homem, irmãos, que ele realmente confiava no Senhor. É um homem que se entregou a Deus e não olhou as circunstâncias. Porque quando Deus falou com ele: saia do meio da sua parentela, larga tudo que você tem e vá à terra que eu te prometi. Irmãos, ele não olhou as circunstâncias. Ele não se importou com o que ele estava deixando para trás, mas ele confiou no Senhor, ele se entregou, e através disso ele obteve a resposta do Senhor, ele obteve o milagre do Senhor. E foi um homem, Abraão foi um homem que ele foi testado várias vezes, mas a fé dele não deixou ele cair. Porque quando Deus disse a ele: pega o teu filho Isaque e o entrega como sacrifício ao Senhor, irmãos, ele não titubeou em momento algum. Ele pegou o filho dele, e enquanto ele estava subindo aquela montanha com seu filho, que seria um sacrifício a Deus, eu creio, irmãos, que na mente dele ele estava pensando da seguinte forma: não, se por um acaso eu realmente tiver de sacrificar o meu filho, eu tenho um Deus, que ele é o Deus do impossível, e ele pode ressuscitá-lo, porque o Senhor, ele dá a vida e ele tira a vida
Senhor e do poder de Deus, irmãos. E que hoje eu profetizo sobre a vida de cada um aqui, que possamos ser, assim como Abraão, homens, mulheres de fé, que Deus venha nos reconhecer como filhos, filhas da fé do Senhor, e que possamos nos entregar a Ele verdadeiramente, assim como Abraão fez, em nome de Jesus. Irmãos, como estamos, né? Eu poderia aqui falar, citar vários homens que foram abençoados por Deus, né? Eu poderia falar de José, eu poderia falar de Davi, eu poderia falar, né, de Moisés, mas como estamos em um culto de mulheres, eu reservei algumas mulheres, eu selecionei algumas mulheres da Bíblia para que possamos aí, através da vida delas, servir como testemunho para nossas vidas, para edificar as nossas vidas, amém? E eu começo falando de Sara, já que eu falei de Abraão, eu falo de Sara, a sua esposa, né? Que era uma mulher idosa, uma mulher que era estéril, irmãos, uma mulher que não poderia gerar filhos, mas o Senhor fez uma promessa para ela, e ela em momento nenhum duvidou, e ela acreditou, e a partir da sua fé, ela pôde gerar o seu filho, irmãos. Então eu te peço, eu falo com vocês, aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Tome posse da palavra do Senhor para a sua vida. Quando Ele te prometer, não importa o tempo, não importa a situação ou a circunstância, vai se cumprir os propósitos dele na sua vida. Amém? Assim como Sara foi abençoada, irmãos, eu também cito aqui aquela mulher com fluxo de sangue. Era uma mulher que padecia, na verdade era uma mulher excluída da sociedade, uma mulher que há anos vinha padecendo desse mal. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha, ela já tinha ido em vários médicos, irmãos, e ninguém dava jeito para a doença dela. Só que em determinado dia, quando ela soube que o Senhor ia passar, ela creu, e ela falou que se eu tão somente tocar na orla do manto do Senhor, eu serei curada. Irmãos, e ela não olhou quem estava ao seu lado, ela simplesmente foi lá em um ato de fé, ela tocou no Senhor e ela foi curada. A fé dela a salvou, a fé dela a curou. Então, a partir daí, nós sabemos o quanto a nossa fé ela é poderosa. Amém, irmãos? Nós não devemos ficar esperando, irmãos, para poder tomarmos uma atitude. Nós devemos ir lá e tocar na orla do manto do Senhor. Nós devemos ir lá e, se você estiver padecendo de algum mal, você se entrega, você se derrama ao Senhor. Ele está aqui nesse lugar, irmãos. E se você hoje está com algum problema, aproveita a oportunidade, porque Ele está na casa. E toca na orla do manto do Senhor. E pela sua fé você vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também falo um pouquinho sobre a mulher sunamita. Aquela mulher, irmãos, que ela também não podia gerar filhos, mas ela era tão bondosa que o Senhor teve misericórdia dela. E a partir do profeta, né, Deus abençoou a vida dela e ela pôde gerar um filho. Só que anos depois, aquele filho ele morreu nos seus braços. E ela, em um ato desesperado de fé, irmãos, ela foi atrás do profeta Eliseu, e quando ela encontrou com ele, ela se derramou aos pés dele, e ela falou o seguinte, falou, olha, da mesma forma, como Deus, ele me deu o meu filho, ele vai ressuscitá-lo. O Senhor, ele tem poder de ressuscitar a vida do meu filho. Agora eu preciso que você, profeta, volte comigo até a minha casa e faça uma oração por ele. E assim foi feito, irmãos. O profeta, ele retornou com ela, e ele, a partir da oração, Deus trouxe de volta o fôlego de vida daquela criança. O Senhor ressuscitou aquela criança. Então, se você hoje está, irmãos, em uma situação no qual você não acredita mais, você fala assim, meu Deus, a situação está difícil para mim. Aquela pessoa, eu estou com uma doença, eu estou com um ente querido que está com algum problema. Creia, irmãos. Creia no Senhor, porque Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de poder, Ele é um Deus que tudo pode. Não olhe as circunstâncias, não procure ajuda com
o céu, que é de onde virá o seu socorro, irmãos. Busque ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e se dirija a quem verdadeiramente pode te ajudar, que é o Deus das maravilhas, amém? E para poder, irmãos, falarmos mais um pouquinho sobre as mulheres aí, eu cito uma mulher que muitas das vezes é menosprezada na Bíblia, né? Que é Raabe, a meretriz. E a partir de um ato de fé dela, irmãos, porque ela somente tinha ouvido falar das maravilhas que Deus estava fazendo na vida das pessoas, ela resolveu, num ato de fé, ajudar os espias. E aquela ajuda, aquele ato dela de coragem, fez com que ela fosse salva, com que ela não fosse destruída juntamente com as muralhas de Jericó, irmãos. Então vamos buscar, vamos falar de Deus para as pessoas que estão precisando ouvir, porque a partir de uma palavra, irmãos, a vida daquela pessoa pode ser transformada, amém? Irmãos, eu poderia falar aqui sobre Ruth, né? A viúva, que através da palavra do Senhor teve a sua vida transformada. Eu poderia falar aqui de Ana, que também teve um filho através, né, da sua fé. Eu poderia falar de Joquebede, que teve seu filho salvo pela sua fé também, irmãos. Mas o tempo, ele é muito rápido, né? Então assim, e acredito eu que se eu der a oportunidade para muitos aqui falarem, vir aqui à frente para contar o milagre do Senhor, esse altar vai ficar cheio. Porque o nosso Deus, irmãos, ele verdadeiramente faz milagres. Agora, algumas pessoas podem virar e falar assim: ah, mas será que o Deus de antigamente, ele é capaz de fazer esses mesmos milagres que ele fez antigamente, ele é capaz de fazer hoje? Irmãos, em Malaquias 3:6 fala: porque eu, o Senhor, não mudo, e é por isso que vós não sois consumidos. O Senhor, ele é o mesmo, e ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, irmãos. Se entrega, confia no Senhor, e ele vai fazer o melhor para a sua vida. Mas muitos podem dizer assim: ah, Joyce, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pedido, e aquilo não tem se concretizado na minha vida. Irmãos, não precisa de abrir, mas eu vou ler para vocês esse mesmo, a partir do versículo 35, para que vocês possam ter uma compreensão maior sobre isso. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, às vezes, aquilo que você tem pedido para Deus, aquilo que você tem almejado, aquilo que está dentro do teu coração, não é o propósito de Deus para a sua vida. Não é o tempo de Deus para você. Mas você pode ter certeza, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. E o que Deus tem para a sua vida é muito melhor, é muito maior do que aquilo que você possa imaginar. Você pode não entender hoje, mas futuramente você vai entender. Você vai compreender que o que Deus deixou de fazer na sua vida naquele momento era o melhor para você. Amém, irmãos? Porque o Senhor fala que os pensamentos dele, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, Deus quer o melhor para você. Deus, ele tem e ele quer
você obter o milagre do Senhor, você precisa plantar fé. Porque quem planta fé, colhe milagres, irmãos. Então você precisa se entregar. Você precisa entregar os teus caminhos na mão do Senhor e crer que Ele tudo fará por você. Amém, irmãos? A palavra do Senhor hoje é só isso. Eu agradeço a oportunidade, mas antes de encerrar, eu quero pedir que somente as irmãs, aquelas que puderem, venham aqui à frente, que nós vamos levantar um clamor, nós vamos fazer uma oração por você, mulher, principalmente você que entrou por aquela porta ali hoje, fraca, na fé, você que acha que o Senhor se esqueceu de você, você que fala assim, meu Deus, olha para mim, eis-me aqui, Senhor, Ele está aqui hoje, e você vai ter a oportunidade de se entregar verdadeiramente a Ele. Então aquelas que querem receber uma oração, porque a oração é a chave da vitória, irmãos. Então eu te convido a vir aqui à frente, e eu peço às irmãs aqui no altar, que se coloquem de pé, e levantemos um clamor a Deus, e os homens que ficarem em seus lugares, eu te peço, orem pelas suas esposas, orem pelas suas irmãs, pelos seus filhos, pelas suas filhas que estão aqui à frente agora. E vocês, mulheres, eu tenho certeza que vocês serão edificadas, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Eu peço àquelas irmãs que puderem descer para poder dar um apoio para as irmãs aqui embaixo, levantar um clamor juntamente com elas, irmãs, porque Deus, Ele vai agir neste lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, não se preocupe com quem está ao seu lado não, irmãos. Olhe diretamente para Deus, se entregue a Deus, e Ele entrega os teus caminhos na mão do Senhor, porque Ele vai conduzir o barco da sua vida agora. Por mais que você esteja passando por uma tempestade nesse momento, o mar, ele vai se acalmar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nesta hora, Senhor, eu entrego a vida de cada mulher que se encontra aqui presente neste lugar. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha agir em nosso favor, que o Senhor venha levantar mulheres de fé, mulheres para poder edificar os seus lares nesse momento, e que a partir desse momento elas venham edificar, que elas possam ter e sentir o agir do Senhor na vida delas. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, derrama as tuas misericórdias sobre nós, ó Deus, que possamos ser reconhecidos a partir desse momento como mulheres de fé, meu Deus. Que o Senhor venha fortalecer a cada uma aqui, meu Pai, e que o Senhor venha derramar, que o Senhor venha levantar, Deus, mulheres do Senhor aqui nesta casa, meu Pai. Nós profetizamos as bênçãos do Senhor. Nós te pedimos nesse momento, vai agindo em nosso favor, vai abençoando a vida de cada uma aqui, vai abençoando a vida das tuas filhas, meu Pai. E que em nome de Jesus, se há alguma enfermidade no meio do teu povo, que essa enfermidade ela venha cair por terra, pelo poder do teu santo nome. Se há alguém aqui nesse momento passando por alguma dificuldade financeira, eu profetizo o Salmo 23 sobre a vida dela, onde diz que as bênçãos do Senhor irão nos alcançar. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha em nome de Jesus acalmar os teus anjos em cada lar representado nesse momento, meu Pai. Vai agindo, vai passando o teu sangue precioso em cada cômodo, meu Deus. Vai agindo na vida destas mulheres, Senhor. Vai levantando a autoestima, em nome de Jesus. Eu determino que a autoestima dessas mulheres serão levantadas, porque são mulheres capazes. Às vezes elas sentem no coração que elas não podem, que elas não dão conta, mas em nome de Jesus isso vai ser quebrado, porque aqui existem mulheres do Senhor, mulheres capazes, mulheres com ousadia. Derrama a unção da conquista, a unção da multiplicação.
É nome de Jesus, amém?